Esta meditação em forma de programação neurolinguística através de metáforas é para pessoas que têm dificuldade de emagrecer, principalmente aquelas que frequentam academia e, mesmo assim, não emagrecem, ou aquelas que cuidam da casa e dos filhos e não têm tempo de ir a uma academia. Mas ela também gerará resultados em pessoas que trabalham fora, estão tentando emagrecer, mas não conseguem. Sente-se ou deite-se em uma posição física confortável. Respire profundamente, segure e expire devagar. Continue respirando dessa forma, com foco na sua respiração. Agora, imagine que todo o seu corpo começa a relaxar. Os seus pés estão relaxados. A sua panturrilha está relaxada. As suas pernas estão relaxadas. As suas coxas, o seu quadril, a sua cintura, o seu abdômen, peitoral, as suas costas, os seus ombros, seus antebraços, os seus braços e as suas mãos estão relaxadas. O seu pescoço, a sua mandíbula, o seu rosto e o seu couro cabeludo está relaxado. Continue respirando profundamente e tenha o foco nesta sensação de relaxamento. Agora, imagine que o seu estômago é um recipiente e que esse recipiente tem um tamanho aproximado de 500 ml. Mas, conforme você deposita, conforme você ingere alimentos, ele pode se expandir para um tamanho de até 4 litros. Imagine agora que o seu metabolismo é um outro recipiente, porém de tamanho apenas 250 ml, e que, no fundo do recipiente do seu estômago, existe um orifício com 2 centímetros de diâmetro, e é por esse orifício que os alimentos serão encaminhados ao seu metabolismo. O seu metabolismo recebe todos os alimentos que são encaminhados pelo seu estômago. Porém, ele só tem uma capacidade de saída de um diâmetro de apenas meio centímetro. Ou seja, apesar de receber em uma alta velocidade os alimentos do seu estômago, o seu metabolismo não tem capacidade para processar tudo o que ele recebe caso receba alta quantidade. E o que acontecerá com esse recipiente do metabolismo ao receber uma quantidade maior do que o seu tamanho é que ele transbordará. E tudo o que transbordar, sempre que este recipiente transbordar, o excesso se transformará em gordura corporal. Agora, eu quero que você reflita sobre a quantidade média que uma pessoa comum precisa durante o dia de calorias. Em média, uma pessoa adulta comum necessita de 1.800 a 2.000 calorias em um dia. Imagine que essas calorias serão depositadas no seu estômago.
imagine que o seu estômago tem um tamanho de aproximadamente 500 ml, mas que você pode colocar mais calorias do que o tamanho dele, porque ele se expandirá. Agora imagine que o segundo recipiente, que é o seu metabolismo, receberá essas calorias do seu estômago. Mas, se você colocar as 2.000 calorias de uma única vez, o seu estômago comportará, já que ele vai se expandir. Porém, essas calorias, ao passarem para o segundo recipiente, que é o seu metabolismo, ela transbordará, porque o seu metabolismo tem capacidade limitada. Além disso, o segundo recipiente tem uma peculiaridade. Caso ele comece a ficar vazio, ele aciona um mecanismo de defesa no seu corpo, pois ele nunca pode parar de funcionar. Esse mecanismo de defesa é uma fome desenfreada e, independente de quantas calorias você já tenha consumido e tenha transbordado anteriormente e se transformado em reserva como gordura corporal, caso esse recipiente fique vazio, ele gerará uma sensação de fome e essa sensação pode ser tão forte que pode causar reação de fraqueza muscular. Isso acontece em pessoas que têm o hábito de consumir mais alimentos do que o metabolismo é capaz de processar. Isso acontece porque o seu metabolismo, esse recipiente de 250 ml, ele está habituado a receber muitos alimentos e transbordar. Sempre que ele começa a ficar vazio, ele aciona essa fome desenfreada. Isso não acontece em pessoas que têm o hábito de comer pouco ou pessoas que estão acostumadas a fazer jejum, pois tanto o seu estômago quanto o seu metabolismo estão acostumados a receberem quantidades apropriadas. O estômago não está habituado a se expandir e o metabolismo está acostumado e adaptado para processar poucas quantidades de alimento e até ficar muitas horas sem receber alimento. Porém, para uma pessoa que ingere muitas quantidades de uma única vez, o metabolismo funciona de forma diferente. Além de transbordar a maioria dos alimentos que recebe e transformar em gordura corporal, sempre que ele começa a ficar vazio, ele aciona esse mecanismo de defesa e gera essa sensação de fome que, caso não seja saciada, pode gerar fraqueza. Por esse motivo, mesmo que você tenha depositado altas quantidades de calorias de uma única vez no primeiro recipiente, após o segundo recipiente processar no limite de sua capacidade e sua adaptação e transbordar os excessos em forma de gordura corporal, você sentirá fome novamente algumas horas depois. Portanto, se você deseja parar de engordar ou até mesmo emagrecer, não consuma muitas calorias de uma única vez. Existem também outros fatores que alteram a necessidade de calorias e a forma como o seu metabolismo processa essas calorias. Cada pessoa tem uma rotina diária e um metabolismo diferente. A maioria precisam de mais calorias pela manhã, mas tem outras que precisam de mais calorias durante a noite. É por isso
que as pessoas precisam de refeições com maior quantidade de calorias em alguns horários e outras pessoas precisam em outros. Mesmo assim, caso exceda o limite diário, o excesso sempre se transformará em gordura. E esse limite diário dependerá da quantidade de atividade física que a pessoa faz. Agora, existe também outro fator que altera a capacidade de metabolismo em processar calorias de forma saudável ou em transformá-las em forma de gordura. Esse fator é a qualidade dessas calorias. Imagine agora que as calorias serão substâncias de diversas cores e que o seu corpo precisa de todos os tipos, de todas as cores, para funcionar de forma saudável, porém em quantidades diferentes conforme cada substância. Se você consumir apenas um tipo de substância, existe alta probabilidade de você desenvolver um problema de saúde. Conforme os tipos dessas substâncias, elas lhe causarão maior ou menor quantidade de prazer ao ingeri-las. Para efeito desta programação neurolinguística, vamos imaginar que cada tipo de caloria tem uma cor diferente e que, embora algumas dessas cores possam ter semelhança com cores de alimentos, elas não significarão, para efeito desta programação neurolinguística, as cores dos alimentos. Agora, vamos visualizar algumas peculiaridades delas, lembrando que o excesso ou a falta de cada uma delas pode lhe causar graves problemas de saúde. As substâncias de cor branca é a que o organismo necessita em menor quantidade. Porém, essa substância é a que causa mais prazer. Ao serem ingeridas, essas sensações lhe causam muito prazer. E o prazer que essas substâncias lhe causam é tão grande que algumas pessoas passam a ingerir mesmo sem estar com fome, apenas para proporcionar prazer. É comum que pessoas compensem sensação de tristeza, frustração ou ansiedade com o prazer causado por essas substâncias. Embora sintam prazer momentâneo ao consumi-las, o prejuízo trazido pelo excesso que transbordará em gordura corporal poderá causar ainda mais frustração. Por isso, ao consumir essas substâncias, é muito importante que a pessoa não se deixe seduzir pelo prazer momentâneo. Pensar que esse prazer pode lhe trazer grandes prejuízos se houver consumo em excesso pode ser uma forma de não se deixar seduzir pelo prazer. Substâncias nas cores vermelhas e principalmente verdes podem não ser tão prazerosas, mas certeiramente, e ao contrário das substâncias que lhe dão muito prazer, mas excesso causam prejuízos, as verdes e vermelhas trazem inúmeros benefícios à sua saúde e à sua aparência física. Agora, eu quero que você se visualize ingerindo em cada refeição apenas as quantidades que o seu metabolismo é capaz de processar, sem transbordar em gordura.
Imagine que você coloca em cada refeição apenas as quantidades certas e certifique-se de que você irá reabastecer antes de o alerta surgir, antes do seu corpo manifestar reações de fraqueza. Visualize-se durante esse reabastecimento comendo as quantidades certas de cada substância e não se deixando seduzir pelo prazer. De agora em diante, o seu metabolismo funcionará de forma correta e, ao invés de acionar imediatamente os mecanismos de defesa, ele irá primeiro buscar nas reservas de gordura armazenadas no seu corpo a energia que ele precisa para seu organismo funcionar de forma saudável. Seja gentil com você. Dê ao seu corpo a oportunidade de te manter saudável e com o peso adequado. Alimente-se de substâncias certas e principalmente nas quantidades certas. Não se deixe seduzir pelo prazer. Seja gentil com você. Algumas pessoas, ao olhar para sua geladeira, antes de fazer esta programação neurolinguística, tinham um gatilho mental acionado. É provável que sempre que estavam em casa, ao olhar para sua geladeira, você sentisse inconscientemente uma compulsão por abri-la e comer alguma coisa que estava dentro dela. Não comia por necessidade. A geladeira era esse gatilho. A partir de agora, sempre que você olhar para a sua geladeira, você sentirá a consciência dos prejuízos que comer em excesso lhe traz. Você sentirá a consciência dos prejuízos que comer fora de hora apenas por prazer lhe traz. A partir de agora, sua geladeira vai te ajudar a emagrecer, pois ao olhar para ela, você se lembrará que o seu estômago, embora tenha capacidade de expandir, seu metabolismo é limitado e que o excesso lhe trará grandes prejuízos. A partir de agora, ao olhar para sua geladeira, lhe acionará o gatilho da consciência de que o seu estômago pode receber alta quantidade de alimentos, mas que o seu metabolismo não tem capacidade de processá-los de uma vez e que existe um limite diário. Se você exceder esse limite ou consumir quantidade em excesso de uma única vez, esse excesso transbordará em gordura. Seja gentil com você. Agora, volte a focar sua atenção em sua respiração. Respire profundamente e reflita por alguns minutos sobre esta programação neurolinguística. Enquanto você reflete, imagine-se magra. Imagine-se que você está a cada dia mais esbelto, mais magro e mais bonito. Continue respirando lentamente e imaginando-se todos os dias, comendo apenas a quantidade necessária por vez. Imagine que você não excederá o limite diário. Imagine que você não consumirá
muitas calorias de uma única vez. Imagine-se resistindo à sedução do prazer de comer em excesso. Respire lentamente por mais algumas vezes. E agora, volte a focar a sua atenção ao seu corpo. Devagar, comece a mexer suas mãos e seus pés. Tenha consciência do local onde você está. Lembre-se que você pode fazer esta programação neurolinguística sempre que necessitar ou sempre que perceber que está sendo deixado seduzir pelo prazer de comer em excesso. Boa sorte!